Pode se assentar. Vamos estudar aqui a palavra de Deus hoje. Uma palavra para o seu coração. E eu chamei esse nome do que eu vou ministrar hoje de bênçãos irrevogáveis. Glória a Deus, hein? Glória a Deus. Sabia que há bênçãos irrevogáveis para a sua vida? Amém? Se você não sabia, você vai aprender hoje, nessa noite aqui. Abra sua Bíblia, Números, capítulo 23. E vamos começar a palavra a partir do versículo 17. Muito bem, me acompanhe aqui. Balaão voltou e encontrou o rei junto aos holocaustos e com ele todos os oficiais de Moabe. O que o Senhor disse? Perguntou Balaque. Essa foi a mensagem que Balaão transmitiu. Levante-se, Balaque, e preste atenção, ouça-me, filho de Zippor. Deus não é homem, vamos todos juntos, o 19, vamos lá. Deus não é homem para mentir, nem ser humano para mudar de ideia. Alguma vez ele falou e não agiu? Alguma vez prometeu e não cumpriu? 20 todos juntos de novo. Ouça, recebi ordem de abençoar. Deus abençoou. E? Não. Só o finalzinho. Deus abençoou e o quê? E não posso anular sua bênção. Sabe o que quer dizer isso, meu irmão, minha irmã? É que o que Deus te dá, o homem não pode tirar. Glória a Deus. Pode ser melhor, né? O que Deus te dá, o homem não pode tirar. Amém? Você crê nisso? Veja, nada pode revogar aquilo que Deus, em sua vontade, na sua graça, em seu favor, decidiu dar para a sua vida. Nada pode revogar isso. Há pessoas que até te podem criticar, pessoas te podem perseguir, pessoas podem fazer de tudo, mas o que elas não podem fazer é tirar aquilo que Deus te deu. Não tem como. Você conhece a história de José tirar a túnica colorida dele, mas não tiraram dele o favor que Deus tinha sobre a sua vida. Agora vamos continuar aqui esse texto, mais 4 versículos. Olha, a partir do 21, Números 23. Então quando ele olha agora para Jacó, não vê maldade alguma, não vê calamidade à espera de Israel, pois o Senhor, seu Deus, está com eles, foi aclamado como seu rei. Deus os tirou do Egito, ele é forte como o boi selvagem. Encantamento algum pode tocar Jacó, magia algum tem poder contra Israel. Agora se dirá a respeito de Jacó, vejam o que Deus fez por Israel. E o 24, este povo se levanta como leoa, como leão majestoso que desperta. Não descansa enquanto não devora a presa e bebe o sangue dos que foram mortos. Uau! Vamos entender um pouquinho o contexto dessa história de Balaque e Balaão. Alguns eu tenho certeza que conhecem um pouco e outros não. Então veja, Balaque era um rei que odiava o povo de Deus, odiava Israel. E até um pouco estranho isso, porque o fato é que Balaque odiava Israel, mas ele reconhecia a autoridade de Deus. Então a gente pode até dizer que Balaque ele teria fé em Deus. Ele sabia o poder que Deus tinha, ele conhecia o que Deus podia fazer. E veja se não é muito parecido como nós, às vezes, ou então a gente conhece pessoas que agem dessa forma. Alguém que diz amar a Deus, porém ama o seu irmão. Alguém que glorifica a Deus, mas detesta a igreja. Ou alguém que nunca teve inimizade com Deus, porém é inimigo de metade da igreja. Consegue entender? Então, há muitos Balaques no povo de Deus também. Há muitos incapazes de perseguirem a Deus, porém perseguem o povo de Deus. Condenam, rejeitam, perseguem. Mas, meu irmão, hoje eu vou te dizer da parte de Deus, se você não pode amar ao seu irmão que você vê, você não pode amar a Deus que você nunca viu. Vou repetir. Se você não pode amar o seu irmão que você vê, como é que você pode amar a Deus que você nunca viu? Então a realidade é que Balaque tinha fé em Deus, mas detestava o povo de Deus. Detestava a prosperidade que Deus dava para o povo dele. Isso incomodava Balaque profundamente. Era o que o povo de Deus, aonde estivesse, aonde ia, era abençoado. E ele queria que este povo fosse amaldiçoado e não abençoado.
Esse era Balaque, o rei. Já viu aquele irmão que prospera e o outro diz, está roubando? Conhece? Já viu isso? Às vezes o irmão está tudo bem, começa a falar mal dele, dizendo, olha o cara fazendo rolo. Está passando a pé de ninguém, está enganando alguém. Você pode até dizer, não, mas de mim nunca falaram nada. Começa a prosperar para você ver, meu irmão. Essa que é a verdade. Há uma mania aqui, alguns cristãos são até nascidos de novo, está com o nome escrito no livro da vida, perdoa qualquer coisa, mas de repente chega alguém, começa a prosperar e começa a ver e já começa a falar mal do outro. Tem uns abençoados, né, pastor Dilson? Não é fácil. Sabe, às vezes a gente fala assim, não, eu consigo perdoar todas as coisas, mas se o outro irmãozinho começa a ir bem, você começa, parece criar uma inveja no coração, um problema, não suporta. Que coisa triste, que coisa ruim. Ninguém me chamou de herege, ninguém me perseguiu, até que Deus começou a me levantar. Aí, meu irmão, aí começa. Né? Se Deus começa a te levantar, aí olha lá o herege, olha lá o problema. Mas a Bíblia já diz que toda obra excelente desperta inveja. Está lá em Eclesiastes 4:4. Então observei que todo esforço e trabalho é motivado pela inveja que as pessoas sentem uma pelas outras. Olha que difícil isso. Em Balaque, esse rei, ocorre uma nefasta ideia de buscar nada mais, nada menos do que o profeta Balaão e mandar uma grana para ele, pagar-lhe em dinheiro, para que ele então amaldiçoasse o povo de Deus. E vou dizer uma coisa, hoje acontece exatamente a mesma coisa. Infelizmente. Por uns trocados por visibilidades, influencers, youtubers, estão maldizendo ministérios, amaldiçoando pessoas de Deus. É o inimigo pagando alguns trocados, vamos dizer assim, para esses chamados profetas, para maldizer o povo de Deus. Cuidado com o chat profético, hein? Isso não é de Deus, não. Cuidado com o que você ouve. Cuidado com o que você acredita que a internet está falando que é verdade, que é a palavra de Deus, e não é. Mas de repente esse homem chamado Balaque leva dinheiro agora a Balaão e propõe para o profeta, amaldiçoe o povo de Deus. E nesse momento, o que acontece? Tanto Balaque como Balaão cometem um erro. Porque Balaque começou, esse homem tem tanto poder no que ele fala, falando-se de Balaão, que quando profetiza as coisas acontecem. É evidente, era um profeta de Deus. Então se ele amaldiçoar o povo, esse povo será amaldiçoado. Mas de repente Deus diz agora ao profeta Balaão, você não pode amaldiçoar aquilo que eu abençoei. Você perdeu a chance de dar glória a Deus aí. Ou seja, Deus chega, intervém nisso e fala para Balaão, Balaão, põe um negócio na mente, você não pode amaldiçoar aquilo que Deus ou que eu já o abençoei. Meu irmão, as pessoas podem dizer todo tipo de coisa sobre a sua vida. E dizem, hein? Porém, enquanto você estiver em comunhão com Deus, tendo um coração limpo diante da presença de Deus, a bênção de Deus permanecerá na sua vida, na sua família, em nome de Jesus. Amém? Aí Deus chega e dá uma chamada nele. Quem crê que você é, rapaz, para fazer isso? E sabe que hoje nós também necessitamos um pouco disso. Que Deus às vezes nos sacude, nos incomode. Balaque acreditava que podia fazer o que ele gostasse, e não é assim, meu irmão. Veja, um policial tem autoridade, mas ele tem uma autoridade dentro de um limite. Um juiz tem autoridade, mas também ele tem autoridade dentro de um limite. Um fiscal tem autoridade, mas também tem autoridade dentro de um limite. Um militar tem autoridade, mas uma autoridade dentro do limite. Agora, a autoridade que Deus lhe dá, ela nunca é para amaldiçoar, mas sim para abençoar. Amém? É por isso que eu não creio muito em ministérios que se dedicam a amaldiçoar. Não sei se você conhece algum, ou já experimentou de passar um pouquinho por uns. Eu já vi pastores amaldiçoando as pessoas quando elas dizem que vão sair da igreja dele para ir para outra igreja. Olha o absurdo disso. Eu não creio no ministério desse jeito.
palavra bem dizer é uma junção de bem dizer. E a palavra mal dizer é uma junção de mal dizer. Então aquele que fala algo negativo, que não se alinha com a palavra de Deus, que te condena através da palavra de Deus, está te maldizendo. Muitos homens, até pastores, não fazem mais do que amaldiçoar, de maldizer. Olha que perigo. Agora, sabe qual é a autoridade que Deus realmente te dá? Para glorificar o nome dele. Essa sim você tem autoridade. Eu não posso parar e glorificar o pecado, porque o pecado não é de Deus. E quando eu amaldiçoo uma pessoa, ou amaldiçoo uma situação, eu estou contra a palavra de Deus. Então eu não vou parar e glorificar o que está sendo mal feito, porque isso não é de Deus. Então eu glorifico a graça, sim, de Deus que me tira do pecado, o favor que me levanta apesar dos meus erros. Esse sim eu glorifico a graça de Deus, o sangue do Cordeiro que é capaz de me limpar, de me purificar, de me redimir, de me restaurar, de me levantar. Este sim, e me chama a atenção aqui que a palavra de Deus diz, olha, você conhece aquela história do cego Bartimeu? Quando Bartimeu, ele chegou, quando percebeu que Jesus estava chegando, ele começou a dizer, ei Jesus, Jesus tem misericórdia de mim. Conhece a história? Amém? Tudo bem? Amém? Bom, agora veja bem, se tivesse um amigo do lado do Bartimeu, que tivesse falado com ele, falasse apesar de uma religião, ó, Bartimeu não é muito bem assim e tal. Veja, que diferença seria se tivesse uma pessoa do lado do Bartimeu contando coisas das pessoas, as coisas fofoquinhas, coisas que não tem nada a ver. O que acontece? Bartimeu, Jesus passaria por ele, Bartimeu não teria tido a bênção de ser liberto do problema da cegueira que ele tinha. Veja, mas alguém disse a Bartimeu, ó Bartimeu, sabe o que acontece? Quando você ouvir aí que Jesus está chegando, veja, começa a gritar, começa a clamar, porque esse sim, ele tem poder para abrir os seus olhos, ele tem poder para chegar e tirar toda a sua debilidade, te trazer salvação, te trazer vitória em nome de Jesus. E quando o profeta recebe o bilhete de Balaque, ele vai até questionar Deus, é uma graninha boa. Deixe-me falar uma maldição aqui para o povo, qual o problema? Mas o Senhor lhe disse, não se atreva a isso. Aquele que eu abençoo, ninguém amaldiçoa. Lembra o que disse o Senhor Jesus a Pedro? Desde quando você crê que pode chamar de imundo aquilo que eu purifiquei? Está lá em Atos 10, capítulo 15. Mas a voz falou novamente, não chame de impuro o que Deus purificou. Meu irmão, o que Deus determina, nada, ninguém pode eliminar. Tem bênção na sua vida aí? Ninguém pode falar o contrário, ninguém pode mudar aquilo que Deus já determinou que é bênção para a sua vida. Então dá glória a Deus aí. E essa é uma das verdades mais poderosas que eu posso trazer para essa noite, para nós aqui. A verdade, as promessas, os pactos de Deus são irrevogáveis. Romanos 11, 29, diz assim, pois os dons e o chamado de Deus são irrevogáveis. Está lá. Vamos ler todos juntos? Pois os dons e o chamado de Deus são o quê? Irrevogáveis. Meu irmão, não se perde a habilidade daquilo que Deus te dotou, que Ele te deu. Tem uma história daquele ciclista Armstrong, grande ciclista, ganhador de muitas medalhas, inclusive olímpicas, foi pego no exame de antidoping. Chegaram, cancelaram todos os seus feitos, retiraram as suas medalhas. Ok, ele errou, mas uma coisa que não tiraram é a habilidade dele de andar de bicicleta. É a mesma coisa. Você tem que entender que os dons são irrevogáveis. Tem que entender que aquilo que Deus te deu, Ele não tira mais. Amém? Está aqui? Volte para o texto de Números 23, de novo 18 a 20. Ó 18. Levanta-se, Balaque, e preste atenção, ouça-me, filho de Zippor. Deus não é homem para mentir, nem ser humano para mudar de ideia. Alguma vez Ele falou e não agiu, alguma vez prometeu e não cumpriu. Ouça, recebi ordem de abençoar, Deus abençoou, e não posso o quê? Anular sua bênção. Não posso anular a sua bênção. Ele não falou,
Ó, não é que eu não queira anular a tua bênção de Deus. Ele foi claro aqui, eu não posso anular, não posso revogar a bênção que Deus já deu. Deixa eu aplicar um pouquinho isso dentro de um contexto, para que você possa entender como eram as questões dos reis naquele tempo. Quando o rei dava uma ordem, nem ele próprio podia quebrá-la. Quando o rei dava a sua palavra, nem sequer ele mesmo podia quebrar. Você vê isso em Daniel, capítulo 6, de 6 a 9. Vou ler rapidinho aqui, porque é interessante para a gente entender esse contexto. Então os administradores e os altos funcionários foram até o rei e lhe disseram que o rei Dario viva para sempre. Nós, administradores, oficiais, altos funcionários, conselheiros, governadores, estamos todos de acordo que o rei deve decretar uma lei a ser cumprida rigorosamente. Dê ordens para que nos próximos 30 dias, qualquer pessoa que orar a alguém, divino ou humano, exceto ao rei, seja lançado na cova dos leões. Agora, ó rei, decrete e assine essa lei, para que não possa ser mudada, como lei oficial dos medos e dos persas, que não pode ser revogada. E o rei Dario assinou a lei. Você conhece a história de Daniel na cova dos leões. Dario assina essa lei, e quando Daniel sabe, entende isso aqui, ele simplesmente ignora. Ele continua fazendo as suas orações 3 vezes ao dia, como ele fazia continuamente, diz a palavra. Mas olha a partir do 13. Então disseram ao rei, aquele homem, Daniel, um dos exilados de Judá, não dá importância ao rei nem à sua lei. Continua a orar ao Deus dele 3 vezes por dia. Quando o rei ouviu isso, ficou muito angustiado e procurou uma forma de salvar Daniel. Passou o resto do dia pensando no modo de livrá-lo dessa situação. À noite, os homens foram juntos ao rei e disseram, ó rei, o senhor sabe que conforme a lei dos medos e dos persas, nenhum decreto que o rei assina pode ser revogado. Outras palavras dessa história, mesmo que o rei quisesse, e aqui o rei Dario queria salvar Daniel, ele não tinha o poder mais de voltar atrás numa palavra que já havia sido revogada. E veja, se trata de um rei ímpio. Quem dirá o rei dos reis, o senhor dos senhores, Jesus Cristo, meu irmão? Quando Deus fala algo, pode acreditar, vai acontecer. Vai acontecer. Você crê nisso? Diga amém. Não tem como, não tem outra coisa. Se Deus trouxe uma palavra para você, uma palavra de Deus, vai acontecer, não tem como ser mudado em nome de Jesus. Agora, tudo isso é o contexto sobre a bênção que Deus tem depositado sobre a sua vida, sobre a vida dos filhos de Deus. Porque às vezes a gente pensa assim, muitos dizem assim, hoje eu estou na bênção. Hoje eu não estou na bênção. Já tem assim? Hoje eu estou, hoje estou, está pingando óleo. Hoje não. Não me sinto abençoado hoje. Meu irmão, não tem nada a ver com o que você sente ou como você pensa. Não se trata disso. Uma vez que Deus te abençoa, uma vez que Deus deu um decreto, deu uma palavra, cada promessa em Cristo Jesus é sim, sim, amém, amém e ponto final. Amém? Você crê nisso? E agora vem a grande revelação desta passagem, que é onde começa agora o profeta receber tipo um download do céu na sua vida e começa agora a ministrar e começa a estipular parte da bênção que Deus havia dado para o seu povo. E é isso que eu quero trazer para o seu coração hoje, 6 bênçãos, compartilhar 6 bênçãos que estão aqui no texto, bênçãos irrevogáveis, que Deus tinha determinado para o povo de Israel, e nós somos também parte do povo de Israel, bênçãos que é para a sua vida, bênçãos irrevogáveis, e você tem que sair dessa noite aqui com essa convicção no seu coração, que Deus não muda a sua palavra, há bênçãos para você em nome de Jesus. Então a primeira bênção irrevogável, eu chamo de o favor de Deus. Diga aí, favor de Deus. A graça divina. Porque você é salvo pela graça de Deus. Glória a Deus por isso. Agora olha como diz o verso 21. Quando ele olha para Jacó, está ali. Não vê o que? Maldade alguma. Não vê calamidade à espera de Israel. Até aqui. Então deixa eu perguntar uma coisa. Israel nunca cometeu perversidade? Jacó nunca teve iniquidade?
Jacó nunca cometeu um erro? Israel nunca cometeu um erro? O que vocês acham? Sim ou não? Sim, claro que sim. Mas o texto diz que eles não cometeram erros. Ele não disse que eles não cometeram erros. Ele disse que Deus não os notou, não os viu. Uau. Porque a Bíblia, meu irmão, diz que Deus se esquece dos seus pecados. Dos seus pecados ele joga no fundo do mar. Seus registros são apagados. Glória a Deus por isso, meu irmão. Se Deus fosse se preocupar com os pecados já foram apagados, a gente estava perdido. Você vai ver isso em Miqueias 7,19. Pisarás nessas maldades sobre teus pés e lançarás nossos pecados nas profundezas do mar. Então, meu irmão, não existe uma cópia do registro do seu pecado. Graças a Deus, anjos. Vou repetir, não existe uma cópia do registro dos seus pecados. Sabe o que quer dizer isso? Que você é livre. É livre em nome de Jesus. Você é livre do pecado, não há nada contra você, não existe poder para te acusar, por isso que é um favor de Deus, é graça, porque na verdade você não merecia, mas é graça, é favor, glória a Deus por isso. Estava almoçando um dia desses, num restaurante que eu vou com certa frequência, com um amigo. Almoçamos, pedi sobremesa, caprichei naquele dia. Aí cheguei e falei, manda a conta aí. O cara falou assim, já pagaram. Eu falei, não acredito. Insisti para pagar, e a pessoa que pagou está aqui me ouvindo ainda. Insisti, não é possível, eu quero pagar, só que não, né? Eu falei, não, Milton, já está pago. Foi da categoria, não está pago. Já está pago, esquece isso. Meu irmão, e é isso que acontece com você. Jesus já pagou pelo seu pecado. O pecado já não existe mais, você está livre. Esta conta do pecado está paga em nome de Jesus. O sangue do Cordeiro te limpa de todo pecado, de toda iniquidade. 1 João 1,7 diz, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado, glória a Deus. Está podendo dar um amém aí, né? Essa é a maior dívida que nós tínhamos, o pecado, e o sangue de Jesus já nos purificou, nós somos livres. Agora o que acontece é que o diabo, ele gosta de desvirtuar talvez essa verdade, para manter as pessoas nessa opressão, ou manter nessa condenação. Por isso o diabo, ele vem com essa astúcia e fala assim, você não é filho de Deus? É mesmo? Então por que você está devendo dinheiro para caramba? Você é filho de Deus? Você sabe que é filho de Deus? Por que você está na doença aí? Está na enfermidade? Deus não te cura? E ele começa a trabalhar isso no seu coração, trazendo dificuldades, porque o que ele quer é que você olhe para essas experiências para julgar a sua salvação. Mas você tem que julgar a sua salvação pelo que Cristo fez na cruz do Calvário. É esse que é a bênção, porque a bênção da graça de Deus é irrevogável. Não tem como, já está pago no nome de Jesus. E tem cristão que serve a Jesus, mas aí quando de repente fica doente, tem uma dificuldade, começa a questionar a sua salvação. Meu Deus! Ei, você foi redimido, seu pecado já foi salvo, já foi pago. Deus não anota iniquidade, não, você está limpo diante de Deus. Seu passado está perdoado, seu presente está cheio de Jesus, e seu futuro está seguro pelas promessas de Deus. Quem crê, dá glória a Deus aí, aplauda o Senhor. Agora a segunda bênção irrevogável para a minha vida e para você, eu chamo de presença de Deus. Diga aí, presença de Deus. O verso 21 diz, pois o Senhor seu Deus está com eles. Só esse pedacinho aqui. Pois o Senhor seu Deus está com eles. E a gente tem um problema com isso. A gente costuma dizer assim, Deus está aqui. Deus não está aqui. Deus chegou atrasado nesse negócio. Já ouvi isso, hein? Deus foi embora, que ele não está mais. Porque, meu irmão, você fala o que você sente. E o problema disso é que você acha que para existir, você tem que sentir. Eu não estou sentindo nada, então não aconteceu nada. Não arrepiou, não aconteceu.
Quem te disse que é assim que funciona? Você entra nessa igreja aqui, se você sente a Deus, se você não sente a Deus, isso é indiferente, porque Deus está presente nesse local. A presença de Deus não se aparta do povo de Deus. Hebreus 13:5 diz, porque Deus disse, não o deixarei e jamais o abandonarei. Então, às vezes, você acha que, olha, eu sou, você pode estar no altar aqui, estou na unção, estou sentindo um fluir, um mover de Deus, isso é tremendo. Mas às vezes eu subo aqui e eu não estou sentindo nada. Isso não quer dizer que Deus não está aqui presente, atuando e agindo. Mas a Bíblia nunca me disse que era para eu sentir, mas disse que era para mim crer. É bem diferente. Então, de repente você vai para o divórcio, porque você, não estou sentindo que não me ama mais. Você vai para o divórcio porque é o seguinte, não estou vendo mais estrelinhas quando eu beijo ela. Não tem mais o friozinho na barriga. Não se trata do que você sente, é o que você entende, é o que você crê. Você tem que sair da alma, onde estão as emoções, e entrar no Espírito pela palavra de Deus. Ou seja, viver pelo Espírito, viver pela palavra, viver pelo intangível, viver pelo eterno, e não pelo temporal, por aquilo que você acha que tem que sentir. Já viu crente parabólica? Já viu? Não? Entra na igreja e começa buscando a presença, buscando a presença, buscando a presença. Recalculando. Oh, meu Deus. Não, está vindo, estou sentindo. Não, perdi o sinal. Oh, meu irmão. Você não pode viver pelo que sente, você tem que viver pelo que você crê. O justo não caminha por vista, mas caminha por fé. E a fé vem pela palavra de Deus. Amém? Terceira bênção irrevogável eu chamo de gozo. Diga aí, gozo. Veja bem, a gente tem que entender que gozo e alegria são coisas diferentes. Tá certo? Alegria é quando você abre a sua conta bancária e está gordo, cheio do dinheiro. Oh, que beleza, estou alegre. Alegria é você ver seus filhos chegando, oh pai, te amo, não sei o quê. Uma alegria. Alegria é você estar com a sua esposa e falar assim, eu amo você, amém, eu te amo você. Alegria. Alegria é quando eu tenho saúde, é uma alegria. Quando vem uma promoção, quando recebo um presente. Porque a alegria vem da carne. Mas o gozo vem do Espírito. Paulo diz à igreja, 2 Coríntios 7,4. Vamos ler todos juntos aqui, se colocar lá. Vamos lá. Todos juntos, tenho muita confiança em vocês. E de vocês tenho muito orgulho. Grandemente, vamos lá, forte. E me proporcionado alegria, apesar de todas as nossas aflições. Ou seja, Paulo está dizendo que ele aprendeu a ser feliz mesmo nas aflições, mesmo nas dificuldades, porque Deus ouve tudo isso, e isso é gozo. Ou seja, é uma alegria diferente, é um gozo, porque mesmo na dificuldade, Paulo aprendeu a estar alegre, porque Deus está com ele. Então, meu irmão, mesmo na dificuldade, você pode sim dançar lá na cova dos leões. Você pode dançar como aqueles 3 dançaram ali na fornalha de fogo. Você pode dançar na tormenta da sua vida, porque é algo que vem do Espírito, que vai te trazer um gozo, uma alegria diferente, que você sabe que o Senhor vai abrir a porta e você confia em nome dEle. É por aí que entra a luz, é por aí que entra a vitória, que entra o fruto do Espírito, que entra virtudes, que entra o DNA de Deus na sua vida, é no gozo. Então você pode estar no gozo do Senhor em todo o tempo, amém? Fortaleça-se no Senhor. Quarta bênção irrevogável. Liberação, diga aí, liberação. O versículo 22 diz assim, Deus os tirou do Egito. Olha lá, comecinho, Deus os tirou do Egito. Ou seja, Deus os tirou do Egito quer dizer o seguinte, você não vive de acordo com as leis deste reino. Simples. Ou seja, você tem outro reino, você tem outro rei, com outras bênçãos, com outro futuro, com outras promessas, com outro poder. Deus te tirou do Egito. Cadê os discípulos de Jesus? Estão aí? Amém? Deus te tirou do Egito, meu irmão. Olha o que foi a primeira coisa que Deus disse a Isaac, está lá em Gênesis 26, 2. O Senhor apareceu a Isaac e disse, não desça ao Egito, faça o que eu mandar. Agora, já ouviu o cristão falando assim? Meus amigos do mundo são melhores do que meus amigos da igreja? Está cheio, já ouvi um monte. Isso é uma besteira,
Porque Deus, meu amigo, meu irmão, te tirou do Egito. Deixe de viver como vive as pessoas que estão no mundo. Deixe de estar seguindo trends, tendências. Para com isso. Você não pode ser manipulado. Tenho falado constantemente sobre isso. Mas eu atendi um jovem uma vez que falou assim: pastor, estou com uma dificuldade. E contou o problema para mim. Eu falei: campeão, seu problema é sério. Eu falei assim: mas como aconteceu isso? Não, pastor, eu tenho uns amigos. E todos os sábados nós nos reunimos. E aí, pastor, sabe como que é, né? É um papo aqui, uma menininha ali, está aqui, daqui a pouco pequei, pastor. Pequei. Eu falei: caramba. O que eu faço? Muda de amigos. Pastor, mas são meus amigos. Muda de amigos, esses amigos estão te levando para a perdição. Sai do Egito, meu irmão. Você saiu do Egito. Deu para entender, amém ou não? Amém. Quinta bênção, irrevogável. Diga aí, força. Olha, continua o verso 22. Ele é forte como... Vamos ver o texto inteiro. Deus os tirou do Egito, primeira parte. Agora ele o quê? Ele é forte como o boi selvagem. Boi selvagem é um búfalo, tá bem? Pra você entender aí o que é, para a gente ter a visão, que o boi domesticado, o búfalo, aquele boi selvagem. Para você entenda essa força, veja que Jó 39:10 diz assim: você consegue prendê-lo ao arado? Acaso ele lavrará um campo para você? Isso quer dizer o seguinte: você pode pegar um boi e realmente colocá-lo para arar, um boi domesticado, não há problema nenhum, isso você consegue fazer. Mas você não consegue pegar um boi selvagem ou um búfalo e fazer isso, porque o boi selvagem é tão poderoso que não vai te deixar você domesticá-lo para arar a terra. E assim é o homem e a mulher que Deus caminha em fé, ou não se deixa manipular por ninguém. Com todo respeito, mas eu estou vendo aqui um monte de boi selvagem. Tá certo? Ou seja, aquele que não é manipulado, não se deixa perder. Não se deixa ninguém manipular por ninguém. Sua força vai muito além do que qualquer outro. Dá para entender, amém ou não? Olha o que diz Davi no Salmo 92:10. Tu, porém, me tornastes forte como boi selvagem. Olha aqui de novo. E me ungiste com óleo da melhor qualidade. Para o nosso contexto, esta força é o Espírito Santo. Mas você perdeu a oportunidade de dizer um amém aí. Esta força que Davi se diz aí, que esse boi selvagem, essa força que tem esse animal que está sendo comparado aqui a nós, vem do Espírito Santo. E todos os dias, meu irmão, Deus quer derramar uma unção sobre a sua vida, para que o inimigo não tome vantagem sobre a sua vida. É isso. E se você caminha no Espírito, você se renova todos os dias da sua vida. Consegue entender? Me diga amém. Isaías 10:27 diz: olha, o jugo será despedaçado por causa da unção. Então, quando você caminha com o Senhor, o jugo se rompe, os problemas se quebram. Glória a Deus por isso. É a força do Espírito Santo na sua vida. Posso ouvir um amém? Glória a Deus. E vamos para a sexta bênção irrevogável. Antes dela, vamos recordar as 5 bênçãos. Já está 6 aqui, né? Favor de Deus, diga aí. Favor de Deus. Segundo, presença de Deus. Terceiro, gozo. Quarto, liberação. 5, força. Sexto, poder de Deus, diga aí. Poder de Deus. Olha o versículo 23. Encantamento algum pode tocar Jacó, magia alguma tem poder contra Israel. Glória a Deus. Poder de Deus. Sabe que tem cristão que diz: ah, pastor, estão fazendo bruxaria, feitiçaria contra mim, não sei o que vai acontecer, tudo está caindo, tudo está ruim, tudo, ah, meu Deus, deixa de falar besteira. É verdade. Que demônio você acha que gostaria de bater na porta e quem abrir a porta é Jesus Cristo? Que demônio, me fala? Nenhum. Você não percebe que os demônios reagem quando vem Jesus? Eles saem correndo, foge. No primeiro encontro que Jesus teve com o demônio, diz a palavra, está lá em Lucas 4:33 até 35, ele fala que Jesus entra na sinagoga. Sabe o que o demônio já fala para ele? Ô, Jesus, você está me atormentando agora aqui? Está muito cedo. Não
o demônio vaza, desculpa, vaza, vê Jesus, vazou, foi embora. Agora está cheio de cristão, medo de demônio. Meu irmão, se é um discípulo de Jesus, é um saco de batata. Tem gente que tem medo, não é possível. Outro dia a gente fui com o pastor Anselmo, num trabalho espiritual, né? Fui expulsar um demônio daquele galo lá, né? Olha, o pai da pessoa me falando depois, pastor, quando o senhor parou o carro, bom, quando a gente parou o carro, a gente estava ouvindo os gritos da rua, né, Anselmo? Mas quando a gente começou a subir a escada, o bicho ficou doido. Não é porque eu estava subindo com o Anselmo, não. É porque a presença de Deus começou a entrar naquela casa. Ó, custou, mas saiu, em nome de Jesus saiu, não teve vitória total ali, em nome de Jesus, como foi vitorioso aquele dia. Aí vem uma pessoa aqui da igreja. Ah, pastor, eu não acredito muito nisso, acho que é um problema de terapêutico, alguma coisa. Mas tá bom, no próximo eu vou te ligar para você vir comigo de madrugada. Não, pastor, não me liga não. Eu falei assim, então, meu filho, assim, o mundo espiritual é real, existe, mas creia que é maior aquele que está em você do que aquele que está no mundo. Demônio sai correndo, meu irmão, não é porque você é fortinho, não, é porque o Espírito Santo, Deus está sobre a sua vida, Jesus Cristo está sobre a sua vida, e não tem poder contra o nome e o sangue de Jesus Cristo. A bruxaria não te toca, encantamento não pode te tocar. A palavra de Deus diz, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente, descansará, meu irmão. Glória a Deus, pode aplaudir o Senhor. Meu irmão, nada, olha, nada me tira das mãos de Deus, nada me tira, nada te tira das mãos de Deus, não há praga que pode pegar, não existe arma forjada contra ti que pode prosperar. Então o inimigo não pode ultrapassar a linha do sangue de Jesus. A Bíblia diz que sobre as portas, você sabe o contexto, sobre as portas e os umbrais, foram colocados o sangue do cordeiro puro, e quando veio o anjo da morte, ele não podia entrar, porque naquelas casas havia o poder de Deus, ele não tinha poder para entrar ali, para trazer morte, porque Deus estava ali, nada cruza a linha do sangue do cordeiro de Jesus. Agora, todas essas bênçãos são nossas, são minhas, são suas, são dos filhos de Deus. Agora, por que há tantos cristãos que não caminham sobre essas bênçãos? Porque tudo que Deus te dá por graça, você recebe por fé. Deus está te dando pela graça e de graça, mas você recebe pela fé. E o que o inimigo tem feito na igreja, tem minado, essa que é a verdade, minado a fé, contaminado as bases da fé. Quais são essas bases da fé? A palavra de Deus. Então eu venho aqui, trago a palavra de Deus para a sua vida, sob proteção de Deus, sobre a sua vida. Ah, mas não sei se isso é para mim. Eu acho que não é bem por aí. Acho que o pastor está se confundindo. Isso é Velho Testamento, eu estou na época da graça. Aí eu prego sobre a graça, não é bem assim, porque se fizer isso, aquilo, sabe como que é? A graça pode desmoronar. E assim o inimigo tem feito, contaminado a palavra, o evangelho, a fé, com meias verdades. E hoje, você quer sentir-se abençoado, caminhar na bênção e viver na bênção que Deus já te deu, já tem te dado, e você acaba não podendo, porque essas meia-verdades vão entrando no seu coração, e você vai achando que você não tem essa bênção irrevogável que o Senhor já te deu e você não está tomando posse. Agora, o que a Bíblia diz? Que a fé é o escudo que pode apagar todos os dardos inflamados ou os dardos de fogo que o inimigo manda para a sua vida. Efésios 6,16. Vamos lá, Efésios 6,16. Todos juntos. Tomando, sobretudo, o escudo da fé, com o qual do maligno. Então, meu irmão, você é imparável, você é indestrutível, sempre quando o escudo da fé estiver em pé na frente da sua vida.
Então, mas agora, no momento que você deixa de crer, que a sua fé se abala, você então se torna vulnerável ao inimigo. E isso tem acontecido na igreja de Cristo hoje em dia. Está sendo quebrado essa corrente da fé. E nós temos que nos apegar à palavra de Deus, a lei espiritual não adulterada, pura, o que é a palavra de Deus, o verdadeiro evangelho de Cristo. Não apaguemos a palavra de Deus, não podemos deixar isso vir, porque o que acontece, que se a gente apagar a palavra de Deus, isso se torna uma religião. A fé vem pelo ouvir, e ouvir o que? A palavra de Deus. Veja o que é a religião. Os fariseus, naquela época de Jesus, não ofereciam fé, ofereciam religião. Por isso não tinha milagre, não tinha poder, não tinha libertação, não tinha liberação, não tinha saúde. Você viu na palavra de Deus algum fariseu curando enfermo? Algum fariseu libertando cativos, demônios? Não tem. Agora, quando Jesus chega, eles dizem, aqui está uma nova doutrina. Olha que interessante isso. Porque nenhum deles fazia o que Jesus fazia. Porque a religião, a única coisa que produz é a condenação, dúvida. Mas a corrente da fé é assim, eu prego a palavra de Deus, você recebe a palavra de Deus pela fé, você atua, você prova isso, e Deus faz o milagre, Deus derrama a glória. Então, minha responsabilidade é pregar a palavra de Deus. Essa é a minha responsabilidade, eu prego a palavra de Deus. A sua responsabilidade é crer na palavra de Deus, não porque eu prego, é porque é crer na palavra de Deus que é viva, a palavra do Senhor, que é imutável, que não tem erros. A sua responsabilidade é crer na palavra, e a responsabilidade de Deus é honrar a sua fé. E aqui está a cadeia do poder. Aqui sai palavra, daí sai a fé, e de lá sai o poder. Daqui sai a palavra, daí sai a fé, e de lá vem o poder. Tenha coragem, meu irmão. Tenha coragem de crer na palavra, e você será um recipiente de todas as bênçãos e da glória de Deus na sua vida. Posso ouvir o amém? Cadê meu músico especial, Neto? Vem, filho, voa. Então as bênçãos de Deus são o quê? Não, só o pessoal da frente aqui. As bênçãos de Deus são o quê? Irrevogáveis. O que Deus te deu, o homem não pode tirar. De novo, o que Deus te deu, o homem não pode. E se você tem coragem de crer na palavra de Deus, Deus vai ter amor para realizar o milagre em sua vida. Se você tem a coragem de crer na palavra de Deus, Deus vai ter amor para realizar o milagre na sua vida. Você crê nisso? Amém? É amém mesmo? Então eu lhe pergunto, por que você está com dúvida hoje? Porque às vezes vem dúvida no seu coração quanto àquilo que Deus já te prometeu que vai te dar. É Ele que prometeu, é palavra de Deus, bênçãos irrevogáveis. Não tem como. Pastor, mas eu sou pecador, eu errei, não sei o quê. Deus já te deu. Deus vai olhar para o sangue dele, não vai olhar para o seu pecado. Pastor, mas eu não sei se é possível que isso aconteça. Deus tem todo o poder. Ai, pastor, fizeram um trabalho para mim. Que trabalho nada, não pega trabalho nenhum. Agora vou contar uma de trabalho para vocês, tem tempo aqui. Aí um dia chegou um pastor e falou, vou orar por você, Hamilton. Beleza, né, Márcia? Aí chegou lá no meu escritório. Fizeram macumba para você. Foi, tá, e agora? Vamos quebrar essa macumba, Milton? Vamos quebrar essa macumba aí, sem problema. Eu falei assim, bom, para mim, beleza. Vamos lá, pastor, e aí, o que eu vou fazer? Vamos orar, Deus vai mostrar, beleza. Eu falei assim, tá bom. Aí eu falei assim, Deus não mostrou não, mas eu vou chamar um outro pastor amigo meu, nós vamos orar, se consagrar, e Deus vai mostrar onde está essa macumba, porque a gente tem que pegar a macumba. Eu não sabia disso, mas
Estou falando assim, brincando, mas é verdade. Eu falei, beleza, pastor, vamos pegar a macumba então. Né? Fez macumba, vamos quebrar esse negócio. Aí chegou o pastorzinho, veio lá de Minas. Baixinho assim, moreninho. Meu Deus, dá 10 centavos para ele, mas está aqui. Chegou lá o pastorzinho, mas na sexta-feira, veio um sábado, né? Na sexta-feira, o pastor que tinha falado comigo, amanhã ele vai estar aí. Falei, beleza. É o seguinte, Deus mostrou, está numa cachoeira. Falei assim, pastor, mas estamos em Santo André, né? Vai querer as cachoeiras aqui. Falei, meu Deus. Então acha os lugares para a gente ir umas cachoeiras. Falei, tá bom. Eu fui lá no Google, né? Você tem dúvida, pergunta para o Google. Google, onde tem cachoeira em Santo André? É fácil, né? Está ali na descida da Imigrantes, né? Tinha cachoeira lá, tem cachoeira, tem até trilha. Aí eu falei, caramba, como que entra lá, né? Tinha que ter um guia, contratei um guia. Vou contratar um guia. Aí o pastorzinho GPS chegou em casa, né? Aí chegou lá o pastorzinho, falou assim, e aí, vamos para onde? Falei assim, o senhor falou que tem umas cachoeiras, te imprimi todas as cachoeiras, foto da cachoeira. Falei, até aqui, tem umas 7 cachoeiras para visitar, contratei um guia para descer, que só pode descer com os guias, né? Falei assim, eu olhei assim, não é aqui não. Falei, meu Deus, e agora? Né? Aí eu falei assim, vamos pegar o carro e vamos indo. Olha, gente, eu nunca tive uma experiência dessa aqui, né? Mas eu vou acabar bem, fica tranquilo. Mas estou contando a experiência porque essa é boa. Aí andamos de carro. Ele falou assim, vai na frente. Então foi lá o pastorzinho GPS, porque ele que ia dirigindo, vir aqui, veio aí, papapá, com o motorista, alguns familiares meus. Eu estava no segundo carro e tinha mais um outro carro de uma turma de pastores que estavam vendo, porque esse negócio ficou famoso, né? Vamos achar a macumba, né? Filho de pastor com pastor, veio um monte de pastor lá para achar a macumba lá do GPS. E fomos lá. Andamos, gente, andamos. Daqui a pouco entra a estrada de terra, fomos lá para o Montanhão. Conhece o Montanhão lá em São Bernardo, né? Tem umas ruas de terra lá, não vai, viu, irmão? Não vai. Chegamos lá, daqui a pouco vem lá, centro de Umbanda, sei lá o que é lá. Como? Santuário. Você conhece lá, filho? Ô, meu. Estou fora, né? Eu não quero nunca mais voltar lá. Santuário da Umbanda, não sei do que lá. Nunca pensei que isso tinha aqui em São Bernardo. Nem sei se é Santo Adel ou São Bernardo lá. Meu irmão, uma estátua gigantesca lá de Iemanjá, os negócios, você paga até ingresso para entrar. Um monte de terreiro atrás do outro. Sim, mas pensa no negócio. Aí entra todos os pastores lá, né? E nós, né? Vamos lá, né? O pastor GPS vai na frente e vamos lá, todo mundo atrás, né? Tocando violão. Eu falei, nossa, vão acabar com nós aqui, né? Um monte de gente, é uma casinha atrás do outro fazendo trabalho, tudo, e a gente cantando lá e fomos indo. Fomos nas cachoeiras lá no fundo de umas cachoeiras, pastor Dilson. Aí tem um monte de gente fazendo trabalho nas cachoeiras. O pastorzinho já entrou dentro da cachoeira, falei, nossa, atrapalhando até os trabalhos dos caras lá. Eu acho que aquele dia o diabo não recebeu nada, porque a gente fechou a porta lá. Mas, pasme, depois de meia hora andando no santuário do... Santuário do quê? Tá comigo. Ficou esperto ali. No santuário da Umbanda lá que foi, meia hora o pastorzinho GPS assim, não está aqui. Eu falei, agora pegou, hein? Saímos de lá, né? Vivos, graças a Deus, porque eu pensei que o pessoal ia acabar com a gente. Mas olha que interessante, a gente passou no meio de todo mundo, cantando, gente. Ninguém viu a gente. Pode não acreditar, mas eu estava lá, estou falando para você. E eu sou difícil, não sou difícil de ver, né? Porque, né? Tamanhinho, né? Ninguém viu a gente. A gente passava lá no meio, lá assim, mas ninguém incomodava nada. Cantando, eu falei, meu Deus. Bom, beleza. Aí o pastor falou, não está aqui. Volta de novo, caravana, 3 carros. E entra no meio do montanhão, assim. Daqui a pouco, entra numa ruazinha, parou. Pum, para aqui. Tinha uma cerca, ele pulou a cerca. Aí saiu todos os outros pastorizados, vamos pular a cerca. Minha mãe pulando a cerca, ai meu Deus, que coisa tremenda. Vão ajudando a pular a cerca, desce uma ribanceira. Aí o que acontece? Como se fosse aqui, ó. Aqui tinha era um laguinho. Aqui tinha um murinho. E aqui tinha um brejão. A água, na verdade, quando estava em alta, caía como se fosse uma cachoeira. Entendeu? Captou o cachoeiro, né? E ali tinha um brejo. O homem chega aqui. E aqui tinha um negocinho para andar. Ele vem aqui, arranca a roupa e fica de cueca. Pum, entrou na água. Pum. Falou, vem. Falei, eu não. Aí meu cunhado doido foi. Gente, ele entrou até no meio aqui. Estava ele, meu cunhado aqui. Falou, pode pegar. Assim. Aí meu cunhado, aqui? Aí meu cunhado, pum, mergulhou. Pum, saiu com uma caixa desse tamanho. É mesmo.
Aí beleza, aí a gente dá glória a Deus, né? Vai aquela coisa toda, né? Glória a Deus, aqui, beleza. Achamos a macumba, né? Aí saímos de lá, tal, abrimos. Realmente era um trabalho de macumba. Não dá para a gente saber se tinha coisa minha lá. Aparentemente não, porque tinha cabelo, essas coisas, beleza. Aí oramos lá, matou, acabou a macumba. Bom, moral da história. Moral da história, duas. Eu fico pensando depois, eu fiquei avaliando com isso. Seria muito fácil você chegar no meio do santuário da macumba, santuário da Umbanda, o que eu chamo lá, e falar, esse trabalho é o seu. Porque o que mais tinha lá era trabalho. A gente fez, Deus, o Espírito Santo fez a gente andar tudo aquilo lá para falar assim, não está aqui. Ou seja, Deus sabe todas as coisas, amém? Glória a Deus por isso. Ou seja, Deus tem todo o poder, amém? Segundo, como um rapazinho, senhorzinho, no meio do nada, que nunca me viu na vida, nunca veio em São Paulo, veio de Minas Gerais, chega aqui, começa a andar, para num lugar improvável, num lugar que ele nunca foi, pula um muro, desce uma ribanceira, entra no meio de um brejo, pula na água e arranca uma caixa desse tamanho. É Deus ou não é Deus? É Deus ou não é Deus? Você está achando que é conversa de carochinha. É Deus ou não é Deus? É Deus. É Deus. Você vê como Deus é poderoso. Agora a lição, que eu vou fechar com o último toque, o poder de Deus. Eu lhe pergunto, mudou alguma coisa na vida da minha empresa ou da minha vida? O que você acha? Pode falar sem verdade. Não. Nada. Absolutamente nada. Eu creio que foi feita uma macumba para a minha vida, para os meus negócios. Eu acredito. Senão Deus não revelaria. Agora, se você está perguntar para mim, eu estava preocupado com isso? Por quê? Porque maior é o que está em mim do que aquele que está no mundo. É o que a palavra diz, não tem poder para pegar bruxaria, macumba, o que for, não pega, porque sobre mim e sobre os demônios, ao sangue de Jesus, não tem poder, não tem autoridade. Meu irmão, minha irmã, você precisa aprender o Deus que você serve. Você precisa aprender como Ele é poderoso. Precisa ter essa convicção no seu coração. Às vezes você fica preocupado, meu problema está aqui, estou muito doente, meus negócios não vai, fizeram um trabalho contra mim. Para de besteira, se dedique na presença de Deus, ore na presença de Deus, porque o que acontece, maior é o que está com você, aquele que está no mundo. Deus vai te dar a vitória, há promessas, há bênçãos irrevogáveis para a sua vida, para a minha vida, a qual Deus não muda, é dele, Ele te deu e ponto final, vai acontecer. Fique de pé, vamos orar aqui. Mas você entrou aqui de repente, está com o coração pesado, desconfiado que Deus não tem te respondido a sua oração. Semana eu falei para uma pessoa que eu fui orar com a Márcia, e a pessoa estava nesse dilema: pastor, estou bravo com Deus, falou desse jeito comigo, estou bravo, Deus não respondeu a minha oração, estou decepcionado com Deus. Eu falei, filho, o problema é que você queria que Deus respondesse do jeito que você queria a resposta. E Deus te deu um não. Não é resposta também, gente. Meu irmão, não é resposta. E às vezes, Deus que já está lá na frente, sabe todo o futuro, às vezes Ele te dá um não como resposta. E você às vezes fica bravo, chateado. Deus não está respondendo aquilo que você quer. Mas aquilo que você quer é propósito de Deus? Então a sua fé tem que estar firmada na palavra do Senhor, naquilo que Ele prometeu. Deus é fiel para cumprir tudo na sua vida. Só que Deus é Pai de amor, sabe tudo, e sabe o seu futuro. Ele sabe o que é melhor. Ele não vai te dar maldição, mas vai te dar bênção. Ele não vai te levar para algo que pode te trazer problemas, que pode te afastar da presença dEle. Ele sabe aquilo que você precisa, Ele entende, e Ele quer abençoar. Ele quer.
entre na presença de Deus, confie na presença de Deus, saiba que as bênçãos são suas, são irrevogáveis. Não entre no conflito, eu não mereço, porque o sangue de Jesus é maior do que tudo isso. E você merece sim todas as bênçãos, porque Deus mesmo prometeu para você. Mas eu vou orar por sua vida, aquilo que aflige o seu coração, aquilo que às vezes está preocupante, aquilo que às vezes te atrapalha. Ai meu Deus, o que eu faço, como eu faço? Então se é na saúde, se é nos seus relacionamentos, se é na sua casa, vamos entrar na presença de Deus, vamos sair daqui com o coração confiado que sim, o Senhor vai realizar no nome de Jesus. Eu não sei como você entrou aqui, mas eu sei como você pode sair, com a sua fé renovada, na convicção de que Deus vai transformar cativeiros no nome de Jesus em bênção. Então enquanto louvamos a Deus, sua graça venha para frente. Contigo até 1000 gerações, sua família. Saia do seu lugar, venha, vamos orar aqui nesse momento. Colocar na presença de Deus as lutas aí que você tem tido, preocupações que você tem tido. Hoje é o dia que você tem que sair daqui confiado que as bênçãos de Deus na sua vida são reais. Elas não mudam. Dá para entender? Elas não mudam. Você crê nisso? Curva a sua fronte, vamos orar a Deus. Comece a colocar a sua preocupação no seu coração, aquilo que te preocupa, aquilo que te traz tristezas, angústias, incertezas. Pai, em nome de Jesus, Senhor, estamos na Tua presença. Pai, confiamos no Teu agir, confiamos no Teu altar, confiamos que o Senhor, ó Deus, tem promessas, tem bênçãos irrevogáveis para a nossa vida. Confiamos na Tua palavra. Confiamos que ela nunca volta vazia. Como diz a Tua palavra, não sou homem para mentir, nem filho de homem para se arrepender. Deus, as bênçãos que o Senhor promete, o Senhor cumpre. Pai, em nome de Jesus, agora chegamos no Teu altar, Pai. E o Senhor conhece, Senhor, as nossas necessidades, lutas, medos, incertezas, inseguranças. Mas hoje à noite, onde o Senhor tem entrado com um poder sobrenatural, ó Deus, em cada situação. E ó Deus, entre nós e o inimigo há o sangue do Cordeiro de Jesus, onde ele não pode tocar, onde ele não tem influência. Ó Deus, aquilo que o Senhor já determinou, homem algum pode mudar. Pai, então em nome de Jesus, entra agora com o Teu poder, manifesta a Tua graça, Senhor. Aquilo que o Senhor já abençoou, não pode haver maldição, Senhor. E ó Deus, tudo que se levantou, Pai, nesta noite, tudo que por alguma situação foi levantada no reino espiritual contra a vida dos Teus filhos, contra os negócios, contra relacionamentos, ó Deus, em nome de Jesus, quebra agora no nome de Jesus. Cessa, não tem mais autoridade, Senhor, porque o Senhor é fiel, o Senhor está, Senhor, presente, Senhor, na nossa vida. Ah Deus, e o Senhor, ó Deus, tem palavras de bênção para nós. E agora recebe no nome de Jesus as bênçãos do Senhor.
Em nome de Jesus, recebe a prosperidade do Senhor. Recebe portas abertas, recebe conciliação, recebe saúde, recebe a cura. Porque o Senhor age em favor dos seus. Pai, em nome de Jesus, põe a tua mão de poder, manifesta a tua graça, Pai. Ah, Senhor, o Senhor nos tirou do Egito e nos colocasse, Senhor, no novo reino, no novo rei, com novos propósitos, com novas bênçãos. E assim, ó Deus, estamos aqui porque servimos ao Senhor, confiamos no Senhor Jesus, aquele que vai à nossa frente, que luta as nossas batalhas. Então, meu Deus, a nossa vida está debaixo da tua mão, da tua proteção, da tua guarda. E nas tuas mãos entregamos, Senhor, as nossas lutas, as nossas dificuldades, sabedor que hoje o Senhor, ó Deus, reescreve aquilo que já está dito, decretado no reino espiritual. Há bênçãos irrevogáveis para vocês, meus filhos. Pode levantar as mãos para o céu e receber de Deus. Há bênçãos do Senhor para você chegando. Há bênçãos e promessas do Senhor chegando. Há mais de 7.000 promessas que o Senhor traz na tua palavra. E nessa noite recebemos do Senhor cada uma delas, Pai. Porque assim o Senhor escolheu, porque o Senhor nos determinou, porque é o teu amor. Porque é o teu amor. Obrigado, Senhor, porque por tua graça nós recebemos de ti, Senhor. Não merecemos nada, mas o Senhor nos dá. E eu louvo o teu nome, porque o Senhor é fiel. Porque o Senhor é fiel. E assim adoramos ao Senhor no nome de Jesus. Aplauda o Senhor no nome de Jesus.